Dando início aqui ao Tudo ao Quadrado podcast, hoje recebendo Gustavo Carvalho. Tudo jóia, Gustavo? Tudo jóia, é um prazer participar com vocês. A gente agradece pela sua presença, agradeço também por você que está acompanhando a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, vai depender da hora que você está acessando, do lugar. Então, eu te dou as boas-vindas ao Tudo ao Quadrado podcast. Hoje trazendo aqui um representante das pistas, um representante do drift, esse esporte que chega aí com força total aqui na capital, não é isso, Gustavo? É verdade, o drift ele é um esporte novo, mas a gente já está com esse movimento, essa bagunça organizada desde 2008. Então de lá para cá o esporte vem ganhando corpo, vem ganhando espaço e a gente está aí agora Vamos agora para a terceira e quarta etapa da temporada 2023 do Campeonato Brasiliense de Drift, que é o Mega Drift. Mega Drift realizado aqui em Brasília, né? Exatamente. Nós estamos agora na segunda temporada, teve o ano passado e agora já nessa temporada começamos e demos o início ao campeonato na Torre Digital. Tivemos a presença aí de 38 pilotos aqui em Brasília, sendo que desses 38 pilotos, 8 estados diferentes participaram aqui do nosso campeonato. Mas é assim mesmo, né, Gustavo? Para ganhar força tem que ser assim, tem que ir juntando, trazendo gente, não é isso? Exatamente. Tem um campeonato brasileiro, né, que ele teve inclusive no Velopark, né, que é um grande parque automobilístico do país, e 90% dos pilotos que aqui participam disputam esse campeonato brasileiro também. Lá no Rio Grande do Sul. Teve a última etapa lá, mas ele corre todo o Brasil, né? Ah, tá. Teve uma etapa em Balneário, vai ter em São Paulo, há uma possibilidade deles irem para Goiânia, essa próxima etapa agora, né? Então, tá aí, desenvolvendo o esporte no país todo. Rapaz, Goiânia gosta de carro, né, Gustavo? É, bastante. Já pilotou lá? Já pilotei. Agora, Brasília também, a gente tem essa briga, né? Brasília-Goiânia, uma briga saudável. Uma briga boa. A falta do nosso autódromo, né? Deixa um pouco a desejar. Sei. Então, aí por isso tá escolhendo esses lugares, Torre Digital, Parque da Cidade. Exatamente. O local apropriado mesmo, sempre é o autódromo, mas o drift, por ser uma competição diferente, você consegue montar um circuito desde um estacionamento até mesmo autódromo, né? É um esporte que ele é feito em curvas, então a gente consegue ali montar um traçado diferenciado. Para quem não conhece, Gustavo, explica um pouquinho o que é o drifting, o que você tem que fazer, porque, vamos lá, quando eu pego Stock Cars, quando eu pego a Fórmula 1, que eu acho que é o mais conhecido até hoje, o importante é chegar em primeiro. Já no drift é o contrário, não ganha quem chega em primeiro, muitas vezes é o contrário. Como é que ele é feito? Os critérios básicos que a gente fala são 3 pilares, que é velocidade, o ângulo de esteço do carro e o estilo. Então, sempre de 2 em 2. Larga um piloto na frente e o que está atrás tenta imitar os movimentos. É o balé dos carros. Então, quando ele vai fazendo aquelas curvas, quem está atrás tenta forçar o máximo e esse forçar muitas vezes encosta, né? Então, pode ter aquelas batidas controladas. Terminado o circuito, inverte as posições. Quem estava na frente começa a ir atrás e seguindo alguns pontos que o juiz delimita ali, né, para fazer aquele traçado com alguma pontuação. E quem for melhor nesse circuito determinado ali, vai passando adiante. E o público entende essa linguagem aí, Gustavo? Como é que é a reação? Olha, a gente tenta a cada etapa explicar, ser bem didático ao esporte, né? Então, para você ter uma ideia, na etapa passada, o evento começou às 10 da manhã e acabou às 20 horas. Às 20 horas a arquibancada lotada ainda, porque assim, é um esporte muito fascinante, ele prende demais a atenção do público. Então ali a gente vai tentando passar informação para o público, porque às vezes não entende e fala, mas fulano chegou na frente. Não tem nada a ver. Então a gente tenta explicar então, o que teve da etapa passada, do ano passado, a temporada passada e o que é hoje, já houve uma evolução muito grande, até mesmo para o público, o pessoal que assiste. Então é mais um campeonato de perícia, habilidade, de atenção. Exatamente. E o que é bacana é o seguinte, você pega ali um carro com 300 cavalos de potência duelando com um carro de 800 cavalos de potência. E muitas vezes, o que pode acontecer, aquele carro mais fraco ganha. Então não é a velocidade, não é a potência, em si a habilidade do piloto. Para você ter uma ideia, nós temos um piloto de 15 anos, que é o Lucas Medeiros.
revelação por onde o menino está passando, tem se destacado e ele tem uma licença especial, por ser menor. Ele consegue tirar essa carteira porque é um campeonato homologado. Quem fiscaliza é a Federação de Automobilismo, que é subordinada à CBA, que é o órgão máximo do automobilismo no país, né? Então, assim, é uma competição toda legal, toda organizada. Mas evidentemente que a potência do carro influencia também, né? Ela facilita, ela ajuda. Não é que quanto mais forte, mais fácil é. É um conjunto, né? O piloto, ele tendo o seu carro ali com muito treino, ele consegue se adaptar à pista que ele tá correndo, né? Mas não significa que é um fator que vai definir a corrida. Não, é a habilidade do piloto. Nós temos aqui... Está muito um pouco usado agora o Chevette, que é um carro que, primeiro, são todos carros de tração traseira para poder competir. Então aqui no Brasil nós temos poucas opções, que ali você tem os mais antigos, Chevette, Ômega, BMW, então assim, dentre Fusca. todos... mas não chega tanto, porque assim, às vezes aquela lata engana-se a pessoa que vê um carro antigo, fala ali não tem nada. Muito pelo contrário, ele só usa a lata, mas o chassi é tudo trocado, são peças modernas para poder acompanhar todo o desenvolvimento da categoria, né? Então, como eu falei, tem carro de 300 cavalos de potência com carro de 800 a 900 cavalos de potência. Pois bem, aí então você me deu essa gama de veículos aqui, eles têm a tração traseira, o veículo de tração dianteira não vai ter o mesmo desempenho, não vai conseguir realizar as manobras. Na verdade, ele não pode participar, porque como o drift ele é feito soltando a traseira do carro, então ele precisa fazer com que essa potência seja despejada nas rodas traseiras do carro, né? Para fazer com que ele deslize nas curvas, né? Então, de toda forma, tem vários veículos que competem, BMW, Mercedes-Benz, tem os importados, que são da grande maioria Nissan, Toyota, então tem uma diversidade muito grande de veículos. Você falou aí dos japoneses porque surgiu no Japão, né? Exatamente, o drift, o que a gente conhece ele hoje é muito novo, mas é uma técnica de pilotagem que surgiu na década de 70. Então de lá para cá houve muita evolução, né? E era clandestino? Surgiu na rua? Era clandestino, na verdade era um piloto de fórmula, né, de corrida de circuito, e ele desenvolveu essa técnica, soltando a traseira do carro. Ele conseguiu baixar o tempo, só que ele perdia muito no desgaste dos pneus, né? Ele resolveu aperfeiçoar a técnica e no Japão tinha as montanhas, né? Então ele juntava com algum grupo de pilotos, de amigos, para participar nas curvas, né? Nas descidas das montanhas, e de lá para cá foi surgindo vários pilotos e virou o que é hoje, um esporte, né? E assim, ganhou o mundo, tem países que ainda não conhecem, você tem uma panorâmica pra gente? A popularização do esporte drift veio através do filme Velozes e Furiosos, né? Depois desse filme, explodiu o drift no mundo inteiro. Hoje, o maior campeonato do mundo está nos Estados Unidos, que é a Fórmula Drift. Mas existe diversos outros campeonatos em todo o mundo, né? Na Europa, o Brasil não poderia ficar de fora, e tem aqui no Brasil o Campeonato Brasileiro, que é o Ultimate Drift. Bacana. Isso com mais de 70 pilotos, né? Mais de 70 pilotos. Que inclusive o atual campeão brasileiro é daqui de Brasília. É mesmo? E nem autódromo a gente tem. Imagina se tivesse um autódromo, né? Quem que é? Qual que é o nome dele? É o Gustavo Cavalcante. Ah, sim. Legal. Ô, Gustavo, e fala pra mim, você é nascido em Brasília, é empresário do ramo de joalheria. Como é que nasce esse interesse aí pelo automobilismo, mais especificamente pelo drifting? Eu sempre fui muito fascinado por automobilismo. Eu sou de Brasília, mas fui criado em Patos de Minas. Retornando a Brasília, vendo aquelas apresentações no autódromo, aquilo lá foi fascinante. E paralelo ao sempre o que eu tive com o meu trabalho, eu fiz eventos, comecei a fazer eventos automotivos. O drift entrou na minha vida em 2007 para 2008 e de lá para cá não parei, né? Então, paralelo às minhas atividades de empresariais, de joalheria, eu sempre tive envolvido com algum meio automotivo.
E aí tá, aí 2007, 2008 você disse, né? Exatamente. E como que foi? Você conheceu o drifting? Foi no filme? Como é que você conheceu? E o que você fez a partir daí? Olha, eu já tinha um carro aqui, é muito comum no Centro-Oeste, a prática das manobras radicais. Então, de lá para cá veio o filme Velozes e Furiosos, que fez com que o esporte explodisse, e estava recém-chegado ao Brasil uma equipe chamada SPL. Eles eram de Curitiba, eu fui até eles, procurei saber mais como que era, convidei para um dos eventos que eu fazia de manobras radicais para que houvesse uma apresentação de drift. Isso em 2008. Lá surgiu então a primeira edição do Mega Drift Brasil com 4 carros de drift. Era uma equipe que estava trazendo carros do Japão. Então nós tivemos lá Nissan Skyline, Nissan Silvia. Para quem conhece um pouco de automobilismo e do drift, quando eu falo um Skyline, ele sabe muito bem o que é. Então você já foi pensando numa coisa mais séria, assim, já procurou a equipe e tal? Era muito comum aqui, né, as manobras radicais, som automotivo, eu fazia muito desses eventos. Só que eu, um bom organizador de eventos, sempre antenado em novidades, né? Foi quando eu busquei esse pessoal, a paixão foi de imediato. Então, dali mesmo, nunca mais eu fiz um evento de manobra e procurei sempre estar melhorando e procurando saber o que era, de fato, o drift na sua essência, né? Certo. E como é que você treina, Gustavo? Aí é que tá, né? A gente tem um campeão brasileiro de drift, a gente tem aqui mais de 50 pilotos inscritos e participando de competições e não temos autódromo. Então é uma pergunta curiosa, onde você treina? Então na maioria das vezes é participando de outros eventos fora de Brasília e de uma forma que a gente tenta conciliar com a própria federação, a gente busca espaço como estacionamento, parcerias em cartódromo, para poder tentar fazer esses treinos. Pelo jeito não tem sido fácil, né? Não tem sido fácil. A luta tem sido constante. Ou seja, a persistência tem que ser redobrada. Sem dúvida. A gente está indo agora para a segunda temporada do Mega Drift e com isso a gente está ganhando, conseguindo atenção. Nós tivemos uma reunião essa semana na Secretaria de Esporte, apresentamos o que a gente já fez em relação a isso. A recepção foi muito boa, então em apoio no espaço, a Secretaria de Esportes está cedendo o estacionamento lá do pavilhão para que nós possamos estar fazendo e realizando essa terceira e quarta etapa do Mega Drift. E agora vamos pensar no seguinte, Gustavo, vamos supor que eu também gosto de carro. Eu já fui da imprensa automotiva, testei carro, já dirigi no autódromo, mas vamos supor que eu invente de gostar de drifting. O que eu tenho que fazer? Bom, primeiro que eu ia ficar muito feliz com isso, mais um piloto. Por ser uma categoria homologada, o primeiro conselho procure a federação aqui de Brasília, procure ver como é que você faz para poder tirar a sua carteira de piloto e estar participando dos nossos treinos. E lá você vai ter uma noção do que você vai precisar. De toda forma, aqui em Brasília existe uma escola de drift. Então eu te aconselharia a estar procurando esse pessoal, fazendo alguns cursos para que você possa estar participando do nosso campeonato. Maravilha. Bom, gente, isso aí é uma pergunta que eu fiz, mas que vale para todo mundo que está vendo, que se interesse. Provavelmente eu não vou ter tempo de fazer isso, mas eu vou estar lá prestigiando. Mas a questão não é só tempo, a gente tem que pensar também em investimento, né, Gustavo? Requer, não requer? Requer. Quando você fala de automobilismo, os investimentos são altos, não são baratos. Mas caso você queira, eu deixo aqui o nosso Instagram, que é um Mega Drift Oficial. Está lá na nossa página no Instagram lá. Quem quiser mais informações, saber sobre a escolinha de drift, chama a gente lá que eu passo tudinho. Maravilha. E o primeiro ponto não é um carro. Como assim? Desculpa, não entendi a pergunta. Para quem se interessou pelo drifting, o primeiro item que a pessoa tem que ter não é um carro, não é ter um carro. Ela precisa da vontade de ter o carro, de participar do esporte, né? Procurar, eu aconselho estar vendo o nosso campeonato para ver como é que é. Lá você tem a opção, dentro do evento, você frequentar os boxes, ver de perto tudo aquilo ali, conversar, fazer aquela mediação com os pilotos, com os preparadores, para ver de fato se é isso que você quer.
Agora, Gustavo, eu lembro quando eu era menino, passava filme do Karate Kid, passava filme do rock, né? No outro dia era menino brigando na escola. É verdade. O drift não é uma coisa para assistir e sair copiando na rua, né? De forma alguma. E a gente tenta, a gente tem muita liberdade, tem o nosso locutor que está sempre ali interagindo com o pessoal e a gente orientando. Quer fazer? É um esporte bacana, só que primeira coisa que a gente preza em tudo antes de fazer o evento é a segurança, tanto do piloto como de quem participa e de quem está ali assistindo. Então, assim, é um esporte, uma categoria homologada. Então, se você quer participar e de forma correta, tem como fazer, tem aonde você fazer esses cursos. A gente tem certa dificuldade no espaço de treino, mas a gente está buscando isso junto à Secretaria de Esporte. Em breve a gente vai ter o nosso autódromo de volta. Eu acredito sim que daqui para lá as coisas devem facilitar para a gente. Como arte marcial, né, Gustavo? Não é uma coisa para você treina na academia, treina no tatame, não significa que vai sair por aí praticando na rua, né? O piloto de drift que é federado, ele tem uma série de itens e de regras a seguir. Por exemplo, se ele for pego numa blitz, num bafômetro ou dando um cavalo de pau, fazendo gracinha na rua, e se for pego, ele pode perder a sua carteira de piloto e ser banido das pistas e nunca mais poder competir. Isso é importante demais a gente saber. E é uma coisa que a Federação de Automobilismo ela tem se feito presente no campeonato, tem orientado, e é uma coisa que a gente tenta passar sempre para o público e para quem quer participar e competir. Ou seja, tem normas de conduta que vão para além das pistas, né, do circuito, né? Sem dúvida, e a gente tenta fazer essa educação e tentar mostrar o que aquilo ali de fato é um esporte e ele precisa de regras para ser seguidas. Agora sim, é claro que a gente não vai falar nome. Já aconteceu, Gustavo? Sempre tem. É, né? Sempre tem. Mas devagarzinho a gente vai ali, a gente orienta, como eu falei para você. Era muito comum a prática das manobras radicais. Então você pegar todo esse piloto que tem adrenalina no sangue, tem ali a velocidade na veia ali e trazer ele de uma forma correta, para poder estar participando, até que ele entenda isso, teve um caminho meio complicado de seguir. Mas hoje não, hoje são exemplos que seguem, que está aí no campeonato se destacando. Maravilha. E com relação ao público, você vê o público crescendo, mensagens chegando, como é que você percebe essa recepção aí, Gustavo? Muito. Como eu falei, o drift é um esporte muito fascinante. Então a gente pega em termos de público da temporada passada para o que é hoje, mudou bastante, o público tem crescido, até mesmo nas nossas redes sociais tem crescido bastante. E assim, a nossa força nas redes sociais é muito grande. Tem muitos pilotos que são blogueiros, a gente tem piloto ali com 1 milhão de seguidores, né? Então sempre passando essa informação, transmitindo para o público o que a importância de não fazer isso nas ruas. E o drift, eu sou um fascinado pelo esporte, não só pelo fato de estar organizando, mas eu, por ser piloto também, eu sou apaixonado pelo esporte. Agora a gente pega também exemplos. Em Brasília, pilotos que saíram daqui. Eu vou falar o nome do Nelson Piquet, um piloto brasiliense. Vou citar também o Ayrton Senna, que não é brasiliense, mas são pilotos que a gente sabe que desenvolveram ou sempre tiveram um notório conhecimento de mecânica, né, Gustavo? Isso acontece também com o piloto do drifting? Muito, muito. Assim, eu tenho aqui, em termos de referência, um piloto que chama Hélio Fausto. O Hélio Fausto, ele é piloto, ele é professor, já foi piloto de Stock Car, então assim, ele é um cara referência, entende de mecânica, você para poder estar pilotando, se você tem uma certa noção, fica até mais fácil você transmitir essa informação para o seu preparador. Então, é muito importante que eles tenham essa dinâmica todinha. Ou seja, requer conhecimento para além de estar ali dentro do carro, atrás do volante. Você tem que saber passar essa informação para o seu preparador, né? Então, para você passar, você tem que saber um pouquinho também, né? Sei. E conhecer a pista?
Conhecer a pista? Na hora de pilotar, fazer um reconhecimento também. Faz toda a diferença, porque cada pista, cada circuito, você tem uma preparação diferente. Principalmente a suspensão, né? O motor, no drift é bacana isso, porque você não preocupa tanto com o motor. Você tem que se preocupar mais com a suspensão do carro. Interessante. É interessante. A gente anda em pistas de baixa velocidade, por ser locais montados, né? Agora, o que faz favorecer o piloto, para ele se destacar, não é nem tanta potência, é mais a suspensão do carro. Sei. Freio. Freio. Também, vamos falar de freio um pouquinho. É um conjunto completo, né? Então, se você quer potência, você precisa de um conjunto para poder parar essa potência toda, né? Então, o freio tem que estar bem alinhado. E essa preparação, ela envolve, acredito eu, pontos diferentes de frenagem ali, a resposta do freio? Isso depende muito de circuito para circuito. Assim, levado à exaustão mesmo, a gente tem quando é um autódromo, né, que você coloca ali grandes velocidades, né? Nesse circuito, por exemplo, que nós estamos montando e preparando lá no Parque da Cidade, ele é um circuito considerado de baixa velocidade. De toda forma, sempre preservando e cuidando da segurança do público, vai ser um circuito todo fechado com aquelas barreiras New Jersey, aquelas de concreto, né? Sei. E a área, Gustavo? Você tem noção da área que é necessária para fazer esse circuito? Olha, depende muito. Assim, como eu falei, o evento ele vem crescendo bastante. A primeira edição que nós fizemos na temporada do ano passado foi até no cartódromo do autódromo, uma área mais ou menos ali com uns 20 mil metros quadrados. Hoje a gente já está indo para uma área de 60 mil metros quadrados, né? Então, assim, depende muito do local, mas eu consigo fazer o drift, não o campeonato, mas eu consigo fazer o drift desde um estacionamento de um shopping, de um supermercado, a um circuito de grande velocidade como os autódromos. Agora, quando você me diz 20 mil metros quadrados, 60, isso de pista? Não, de área. De área total, inclusive área total. Arquibancada. Exatamente. Tá. Exatamente. Interessante. E quando você está dentro do carro, você consegue ver a reação do público? Consegue, porque olha só, e isso é muito importante, porque aquela adrenalina que você está sentindo ali, você consegue de certa forma, que é um dos critérios de avaliação do juiz, é o estilo. Então, o estilo ele engloba várias questões. Ele pode desde passar no circuito, acenando para o público, não tirando a mão, mas dando um toque no farol, cumprimentando, um estilo de uma quantidade a mais de fumaça. Isso tudo envolve o público que está ali vibrando, gritando, e você consegue sentir essa adrenalina. Aí tudo isso vai envolvendo. Sem dúvida. Vai criando ali uma atmosfera. Uma atmosfera bem eletrizante ali. Poxa, gente, não dá para perder, né? Nas duas próximas etapas aí, vamos repetir quando é que vai ser? Vamos lá, dia 24 e 25 de junho agora no Parque da Cidade, estacionamento 1, ao lado do pavilhão. E a final, ela está prevista para ser ou na Arena BRB ou repetir o circuito ali do pavilhão. E os pilotos, vocês conversam com o público? Tem uma interação assim nos eventos, Gustavo? É uma dinâmica muito legal, porque assim, um evento geralmente ele começa às 10 horas da manhã, ele tem um cronograma, o warm-up ele começa antes da abertura dos portões, ele começa às 9 horas e vai até ali 11 horas. É um aquecimento, onde ele vai fazendo um reconhecimento de pista. Depois disso aí ele vem o Qualify, é a classificação dos pilotos, onde cada piloto dá em torno de 2 a 3 voltas fazendo a pontuação. Feito isso, para almoço, o público desce, faz visita aos boxes, conhece os carros, tira foto, assinatura, autógrafo com os pilotos. Então há uma interação muito grande com os pilotos ali. Feito isso, acabado esse contato com o público, começam as batalhas. Aí as batalhas sempre de 2 em 2, aí vai a tarde inteira. Ou seja, não vai lá para ver só aquele momento da disputa, né? Pelo contrário, tem um detalhe muito importante, que após a competição, tem o que nós criamos aqui no Distrito Federal, que é a carona radical. É onde o público tem a oportunidade de dar uma volta num circuito oficial com um piloto profissional de drift. Então é o ápice do evento, é a hora da carona radical. Eu queria chegar aí, ainda bem que você falou, Gustavo. Vamos lá.
Conta um pouquinho sobre isso. Você já deve ter vivido momentos curiosos nessa carona radical. Olha, né? a carona radical, eu criei ela num dos eventos em 2008, porque assim, como eu falei, do automobilismo é tudo diferente do que você já viu. Não ganha quem chega em primeiro, então é aquela fumaça, é aquela adrenalina muito grande. Então o público sempre quis participar, estar envolvido. Aí a gente criou isso, a carona radical. É um ingresso, você compra pelo ingresso, você tem um horário determinado, é sempre após as competições. Por quê? O piloto, às vezes, ele fica poupando o carro. Então imagine, ele fazer essa carona radical e quebra. Então a gente, entre acertos e erros, a gente conseguiu fazer o seguinte: acabou a competição, começa a festa com a galera que está na arquibancada. E os seus caronas, como é que reagem? Você tem algumas cenas das pessoas saindo de dentro do carro, assim, se tremendo, um mix de adrenalina com medo, aquela emoção danada. Ou seja, quem sobrevivesse tinha muita história para contar. E tem muitas histórias para contar. Eu falo sobreviver não me referindo à perícia ou batida, estou falando a pessoa conseguir, né? A pessoa normal. Tá a bordo de um carro a 190 por hora. De lado nas curvas, né? Deve ser inesquecível, né? É inesquecível. Vale a pena. Volto a fazer o convite mais uma vez, dá uma olhadinha nas nossas redes sociais. Tem muitos vídeos, até no próprio YouTube, o que é o Drift, o que o Mega Drift proporciona para vocês. A gente vai deixar aí um monte de link aqui que o Gustavo vai passar para a gente, para que você quiser conhecer mais, entrar nas redes sociais, enfim, conhecer mais sobre esse esporte e o principal, tá presente nas etapas aqui em Brasília, né, Gustavo? É muito importante a participação do público para que o nosso esporte cresça, se desenvolva aqui na cidade. Por isso eu faço o convite para você agora estar curtindo a nossa terceira e quarta etapa, dia 24 e 25 de junho, lá no Parque da Cidade, no estacionamento 1, fica ali ao lado do pavilhão. Deixo aqui as nossas redes sociais para que vocês possam estar vendo um pouco mais do que é o Drift. Lembrando que dentro do evento tem toda uma estrutura de alimentação com food truck, bar, então assim, você não precisa sair de dentro do evento. É um evento eletrizante e detalhe, um evento para toda a família. Crianças até 12 anos de idade não paga, acompanhado dos pais responsáveis, e idosos também não pagam. Então assim, é um evento para toda a família, para que vocês participem, conheçam mais sobre o nosso esporte. Agora é interessante também, Gustavo, já ia terminar, mas a gente não pode finalizar sem tocar nesse assunto. Para quem gosta de automobilismo, você diria que o Brasil está precisando de um nome? Está precisando, hein? Está fazendo falta aqui para a gente, viu? Em termos de Fórmula 1, está deixando muito a desejar. De Fórmula 1 a gente não tem ninguém. Não tem ninguém. E eu quero falar, dentro do nosso esporte, o Drift, nós temos 3 brasileiros que estão disputando o campeonato mundial de Drift nos Estados Unidos, que é o Diego Iga, João Barion e o Eric Metz. São os 3 representantes do Brasil na Fórmula Drift. Eu percebo aí quando você fala dos seus colegas pilotos, parece que existe uma união muito grande também entre os representantes, entre os pilotos, né, Gustavo? Diferentemente das outras categorias, o esporte ele é família, é um ajudando o outro, todos fazendo com que o esporte desenvolva e cresça na sua modalidade. Né? Empresta pneu? Não chega tanto essa amizade, mas se acontecer numa final e precisar, eu tenho certeza que sim. Tá todo mundo lá de mãos dadas. Sim, sim. A grande maioria, sim. E é com essa mensagem que a gente finaliza. A gente é um esporte, como disse o Gustavo aqui, por mais que tenha essa origem nas ruas, né, Velozes e Furiosos, toda aquela imagem, bad boy e tudo, mas é um esporte família, um esporte de união e que está esperando aí a participação do público, né, Gustavo? Sem dúvida, e voltando a falar mais uma vez que isso é muito importante e eu tento passar em toda a entrevista que é um esporte homologado, fiscalizado pelo órgão máximo do automobilismo no país, que é a CBA, e cada estado tem a sua federação local. No nosso caso aqui, a Federação de Automobilismo, que é a FADEF, com o nosso presidente Renato Constantino, que é quem fiscaliza e nos ajuda de toda forma a estar produzindo e organizar esse campeonato.
É isso aí, Tudo ao Quadrado podcast, agradecendo a presença do Gustavo Carvalho, piloto brasiliense de drifting. E obrigado pela sua audiência, obrigado por estar conosco. Até o próximo. Obrigado, Gustavo. Eu que agradeço, espero vocês lá no dia 24 e 25 de junho. É isso aí, valeu.